Minha boleirada querida, salve, salve! Trazendo mais uma vez aqui um vídeo para vocês e hoje vamos falar sobre a convocação do nosso técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior. Mas antes de eu comentar um pouquinho sobre essa convocação dele, não esquece de curtir, de compartilhar e de comentar também o que você achou da convocação, quem você convocaria para o lugar, quem você tiraria da convocação. Bora então falar um pouquinho sobre essa convocação que o Dorival Júnior fez na tarde de ontem. Eu particularmente achei fraca, não achei que o Dorival foi bem na sua primeira convocação, achei que foi muito mal na verdade. Ele teria peças muito melhores para poder ter chamado para essa convocação. Então vamos falar na ordem por posições aqui e comentar um pouquinho sobre cada jogador que foi convocado. Começando pelos goleiros então, nós tivemos aí o convocados Bento do Atlético Paranaense, Ederson do Manchester City e Rafael do São Paulo. Sobre o Bento, incontestável, o goleiro vem fazendo boas temporadas já há uns 2, 3 anos aí pelo Atlético Paranaense. Vem jogando muito bem, mereceu muito essa convocação, mereceu essa chance pela seleção brasileira. Então, sobre o Bento, tudo ok, não tenho o que falar dele. O Ederson, acredito que seja mais uma convocação para manter uma geração antiga, manter uma experiência dentro da equipe, uma liderança dentro da equipe, dentro da delegação, porque o Ederson é um goleiro que também até o momento não mostrou ainda um serviço assim muito convincente dentro da seleção brasileira. No Manchester City ele ainda em alguns jogos também é bem exigido, consegue segurar bem a bronca lá do seu sistema defensivo, mas não sei se eu convocaria o Ederson novamente para a seleção brasileira, acredito que era um momento de renovação, óbvio que tem que ser renovado aos poucos, né? Não pode ser tudo de uma vez. É uma convocação ok, mas que tem ali um asterisco, você pode convocar outro no lugar dele. Convocação do Rafael do São Paulo, sinceramente é uma convocação que eu não faria, tá? O Rafael não por conta da qualidade do Rafael, que é um excelente goleiro, mas eu acredito que tenha goleiros muito melhores e que poderiam estar no lugar do Rafael nesse exato momento, sabe? Então, não convocaria o Rafael do São Paulo, convocaria algum outro goleiro aí. Opções não faltam, goleiro pelo menos é uma posição que a gente não está carente, né? Mas acredito também que o Dorival chamou para ter ali uma segurança, já trabalhou junto com ele pelo São Paulo, né? Vai ter aquela confiança de passar a tática, de auxiliar também no entrosamento entre os outros jogadores, né? Da liderança dele mesmo. Então, acredito que o Dorival convocou o Rafael mais por conta disso. Vamos então agora para os laterais, e aí a nossa posição mais carente e mais difícil de se falar, porque eu sinceramente não convocaria, dos 4 laterais convocados, eu não convocaria 3. Então vamos começar pela ordem que está ali na tabela da CBF, né? Danilo da Juventus, é um lateral que sempre vem sendo convocado por todos os técnicos que estão na seleção brasileira. Faz um trabalho até que ok na Juventus da Itália, apesar dele não jogar, ele joga na maioria das vezes como zagueiro e não como lateral, né? Mas também com a camisa da seleção, um jogador que até o momento não teve ali uma grande atuação, não se firmou na posição. Quando estava para se firmar, teve a lesão que tirou ele da Copa do Mundo. Então, uma nova chance para o Danilo, a gente ainda falar, ó, ok, na medida do possível, como é uma posição carente, joga em uma grande liga e um grande time do cenário mundial, então tá tudo bem. Tá acostumado com a pressão, também tá acostumado com a camisa da seleção. O próximo jogador é o Ian Couto do Girona. Sinceramente, não conheço o Ian Couto e não acredito que um jogador do Girona deveria ser convocado, né? Eu acho que nessas horas você tem que apelar em convocar alguém que está no futebol brasileiro, né? Então você tem ali na lateral direita, você tem o Samuel Xavier do Fluminense, você tem o Mike do Palmeiras que teve um destaque na temporada passada jogando como ala. Você tem algumas outras opções que você pode aqui no Brasil levar para a seleção. Ayrton Lucas do Flamengo, sem dúvida, baita convocação, acertou em cheio aí o Dorival, é o melhor lateral esquerdo que tem no cenário do futebol brasileiro até o momento. Aí foi uma convocação muito bem feita. O Wendel do Porto, até os torcedores do Porto questionaram essa convocação. Então, a gente já não tem muito o que esperar de lá, né? Então, o Wendel do Porto também é um jogador que eu não convocaria para a lateral esquerda da seleção brasileira. E aí a gente pode buscar, tem o Guilherme Arana, tem outras opções que você pode buscar aqui no futebol brasileiro, né? O zagueiro foi o Beraldo do PSG. No São Paulo, o Beraldo jogava muito bem, era muito seguro, era confiante, fazia uma marcação em cima, uma marcação firme. Então acredito que no PSG ele esteja fazendo essa mesma função, com essa mesma proposta, essa mesma intensidade que ele tinha aqui no São Paulo. É uma convocação ok no que se trata de renovação de elenco,
de renovação de delegação, então o Beraldo pode ser uma boa convocação, mas vamos ver como ele vai reagir com a camisa da seleção brasileira. Gabriel Magalhães, do Arsenal, nos jogos que ele entrou pela seleção brasileira foi muito bem, né? Então é uma renovação, já é uma realidade na seleção brasileira o Gabriel Magalhães. No Arsenal também faz um bom trabalho, joga muito bem pelo Arsenal. Então é uma convocação também muito boa que o Dorival fez. Marquinhos do PSG, talvez aí seja o nosso melhor zagueiro convocado. Marquinhos do PSG já há anos vem jogando em alto nível. Apesar de nas últimas convocações ali pela seleção ele ter vacilado em alguns gols que o Brasil tomou, mas de fato é um grande zagueiro, não tem dúvidas sobre a convocação dele para a seleção. E aí a surpresa que foi o Murilo do Palmeiras. Eu sinceramente não esperava o Murilo ter sido convocado para a seleção brasileira, não por conta dele jogar mal ou dele não merecer essa convocação. Ele joga bem, mereceu essa convocação, mas eu imaginava que fossem outros jogadores ser chamados para a seleção, jamais o Murilo. Então, muito boa essa convocação dele, ele cumpre a meta que ele tinha, né? Quando ele voltou para o Brasil, o sonho dele era talvez ter uma chance e buscar um espaço na seleção brasileira. Com o trabalho que ele fez, essa chance veio. É um zagueiro muito bom pelo alto, é um zagueiro artilheiro, então o Brasil ganha muito com essa convocação também do Murilo. Agora vamos para os meio-campistas, e aí talvez seja aonde o Dorival Júnior mais errou, na minha opinião. André do Fluminense, sem dúvidas nenhuma, baita convocação, aí ele acertou em cheio, é o nosso melhor jogador que tem atualmente para renovar o elenco da seleção. O André joga muito bem, faz a função de primeiro volante, de segundo volante muito boa, né? Tem uma chegada na entrada da área muito boa e também uma cobertura muito boa. Então o André é um jogador quase que completo. Muito boa essa convocação. Andrés Pereira, do Fulham. O Andrés ele teve uma chance quando estava com o Tite, depois não veio mais tendo chances. Fez boas partidas pelo Flamengo até a final da Libertadores, onde ele falhou. E aí depois ele teve uma queda de rendimento, que era esperado, né, por conta de toda a pressão psicológica que o jogador sofreu. Mas antes dele sair do Flamengo, ele estava jogando muito bem já. Mas não sei se seria uma convocação interessante chamar o Andrés Pereira para essa renovação de elenco. Não sei se ele agregaria muito tecnicamente para a nossa equipe. Bruno Guimarães do Newcastle United é um jogador que vem sendo convocado por muito tempo, então acho que o Dorival só quis manter uma parte da delegação que vinha sendo convocada para poder não reestruturar novamente a seleção do zero. Casemiro do Manchester United é figurinha carimbada, sempre vai estar, o melhor volante que o Brasil tem, melhor primeiro volante que o Brasil tem aí pelo futebol mundial, então não tenho o que falar dessa convocação. Douglas Luiz do Aston Villa. O Douglas Luiz ele joga muito bem nas equipes que ele passa, mas em todas as convocações do Douglas Luiz ele não mostrou que veio para a seleção brasileira. Ele ainda não conseguiu colocar o seu futebol de fato para se firmar na seleção. Então é uma convocação que eu questiono. Se eu não me engano, acho que é a terceira chance que ele recebe aí sendo convocado pela seleção brasileira. Então, não sei se vai mudar alguma coisa, se ele mudou a mentalidade, se agora ele vai jogar mais solto, o que vai acontecer, mas é uma convocação que eu já abriria a mão, é uma convocação também que eu não chamaria, né? Então, não se tratar de uma renovação de elenco, não seria ele minha opção. João Gomes do Wolverhampton. Estamos vendo aí que tem bastante jogador da Premier League, principalmente no meio campo, não é mesmo? João Gomes ele jogava muito bem pelo Flamengo, vem sendo destaque na Premier League também, vem jogando muito bem. Talvez seja uma opção interessante aí para o meio campo do Brasil, para essa renovação toda, né? Então, vamos ver, uma aposta aí, uma boa aposta, por sinal. O João Gomes é um bom jogador, é um bom segundo volante. Vamos ver aí como que vai ser a características, aonde que o Dorival vai jogar com ele nesse meio campo. Lucas Paquetá, do West Ham United, voltando agora para a convocação da seleção brasileira, lembrando que o Fernando Diniz havia desconvocado e depois não chamou mais o Paquetá por conta de uma polêmica da manipulação de resultados que estava tendo, e ele era um dos investigados, né? E ainda essa investigação está rolando. Então, Dorival decidiu dar uma chance para ele na seleção. É um jogador também que estava em todos os outros ciclos da Copa do Mundo, ciclos de eliminatórias, conhece muito bem qual é o peso da amarelinha. Não sei se era uma opção que eu chamaria, mas é uma opção interessante para o nosso meio campo ali jogar um pouco mais ofensivo, né? E a outra convocação é o Pablo Maia do São Paulo. E aí vem uma outra crítica minha ao Dorival Júnior. Pablo Maia do São Paulo, ele joga ali entre primeiro volante e segundo volante, e acredito que teria opções melhores. Pablo Maia, sem dúvidas nenhuma, é um grande jogador, poderia estar sim nessa convocação para esses amistosos,
mas o seu optar por Pablo Maia tendo Gerson e Zé Rafael, eu acho que o Dorival aí ele pecou um pouco. Você poderia ter tirado o Douglas Luiz e chamado o Pablo Maia, e aí você dava chance ou pro Gerson de novo, ou pro Zé Rafael, mas Zé Rafael e Gerson não estarem nessa convocação é bem complicado. É difícil de encarar, é difícil de aceitar essa realidade. Pelas temporadas que ambos vêm fazendo, o Zé Rafael, por muitos anos aí, vem fazendo umas temporadas absurdas no Palmeiras, né? Então, acredito que o Zé Rafael merecia essa chance, até mesmo o Gerson, porque é um jogador que ajuda muito na criação de jogadas, né? E como a gente pode ver, esses são todos os meio-campos que o Brasil convocou. A grande maioria é volante, é segundo volante. Então a gente não tem um meio ofensivo, um criador de jogadas, um construtor, né? Precisa ver aí como que o Dorival vai fazer essa escalação para esses dois jogos. Se ele vai jogar com 3 zagueiros, que para mim seria o ideal, tendo em vista os laterais que ele tem, talvez. E agora os atacantes é praticamente uma lista onde a gente também tem poucas discussões, tem poucas dúvidas sobre quem poderia ser convocado ou não. Vamos começar então, Endrick do Palmeiras. O moleque vem recebendo chances, merece chances, vem jogando bem pela equipe do Palmeiras, ainda é muito jovem, mas já carimbou aí a sua vaga na seleção principal, faz parte da renovação da delegação, faz parte do novo ciclo do Brasil e sem dúvidas nenhuma é um jogador que merecia sim uma vaga na seleção brasileira. Gabriel Martinelli já vem pedindo espaços na seleção há muito tempo, até mesmo quando estava sendo convocado e era reserva, mas sempre que entrou, entrou muito bem, inclusive na Copa do Mundo ele entrou muito bem, e joga muito bem pelo Arsenal. Então é mais uma convocação indiscutível que mereceu estar ali. Rafinha do Barcelona. O Rafinha até agora não mostrou nenhum serviço diferente no Brasil. É um jogador de quebra de linhas, é um jogador rápido, habilidoso, mas que perde muitos gols. Tem um poder de finalização muito fraco, muito falho. Não sei se eu convocaria o Rafinha, mas em questão de manutenção da delegação para ir renovando aos poucos, acredito que o Dorival pensou nisso e decidiu manter ele. Richarlison do Tottenham, o Pombo. Tivemos a volta do Richarlison aí após algumas convocações dele fora. E vamos ver, é um jogador que é muito instável, é muito irregular, né? Faz parte de uma temporada muito boa e depois tem uma queda de rendimento muito absurda. Na própria seleção foi assim. Richarlison teve uma queda de rendimento na seleção muito absurda, o que fez ele parar de ser convocado e agora ele volta. Vamos ver como ele volta, qual é a atitude que ele vai voltar a vestir na camisa da seleção brasileira. Rodrigo do Real Madrid, aí a gente não tem dúvida nenhuma, né? Figurinha carimbada, garantia dele na seleção brasileira. Savinho do Girona. Sinceramente, eu não vejo jogos do Girona. Acredito que é muito difícil alguém acompanhar os jogos do Girona com frequência. Savinho, não conheço, sinceramente, então é uma aposta muito grande. Não sei se eu convocaria o Savinho. Né? Não estou desrespeitando aqui a qualidade do jogador, mas você está passando por uma situação de identidade da seleção com o seu torcedor. E provavelmente pouca gente conhece o Savinho. Então, que tipo de identidade esse jogador vai trazer? Você tem uma identidade ali no Ederson, no Bento, no Rafael, no Pablo Maia, no Endrick, no Paquetá, no Casemiro. Mas que tipo de identidade o Savinho vai trazer para a seleção brasileira? No lugar de quem ele vai jogar? Claro, ele pode entrar e destruir, isso sem dúvidas, mas um jogador no Girona, nós temos 2 jogadores do Girona, que é um time da Itália bem mediano, então, não da Itália, da Espanha, nem sei de onde é o time. Então é bem complicado você convocar 2 jogadores desse time e você tira a oportunidade de convocar quem é do Brasil. E você tem opções no Brasil para poder convocar, e opções boas. Né? Você tem o Pedro, por exemplo, você tem o Gabigol, né? Você tem o John Kennedy do Fluminense, você tem até mesmo o Vitor Roque, né? Que foi pro Barcelona, não sei se ele já voltou de lesão, como ele tá, como ele voltou de lesão, mas você tem o Vitor Roque, que você poderia ter chamado também. Então você tem opções aí, e aí você só fortalece aquela ideia que falam que a seleção virou um negócio de empresário, porque o que explica o Savinho na seleção é isso, pode ser uma jogada de empresário, querem colocar ele no cenário mundial em exposição para poder revender para uma grande equipe, o que está dificultando, porque pode estar jogando muito bem, mas os times não querem fazer uma contratação muito arriscada assim. Então talvez ele no currículo que tenha lá a seleção brasileira facilite essa negociação. E, enfim, a última convocação, Vinícius Júnior, do Real Madrid, também uma convocação impressionante, uma convocação que a gente já sabia que ia ter também.
Então o Brasil tem alguns problemas aí no setor ofensivo. Primeiro no meio campo, na minha opinião, que nós temos poucos jogadores com características de criação de jogadas. Eu vejo ali somente o Lucas Paquetá com essa possibilidade de criação de jogadas, jogando mais à frente, não como um volante, né? Não buscando essa bola nos zagueiros, como um segundo homem marcador, como um terceiro homem marcador. Eu vejo só o Lucas Paquetá nessas características. Então, se o Lucas Paquetá não estiver bem, você tira ele e vai para um volante. Você acaba dificultando um pouco o seu esquema tático. E no ataque, o Brasil vem tendo um problema que teve durante a Copa, durante várias convocações. São muitos jogadores de ponta, muitos jogadores velozes, de agilidade, mas poucos finalizadores. O Brasil não tem aquele jogador fazedor de gols. Né? A gente não tem aquele artilheiro. E não é com esses nomes que a gente vai ter um artilheiro, aquele cara que vai fazer a diferença quando o jogo estiver apertado. É importante você ter jogadores rápidos, que se movimentam, que quebram linhas, mas um jogo onde a marcação está sendo muito mais forte, esses jogadores vão acabar sendo muito bem marcados e aí o Brasil vai ser completamente anulado. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que você acha, quem você trocaria dessa convocação e quem você chamaria. Curte e compartilha com seus amigos. Forte abraço, tchau, tchau.